7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar o dia 28 do Veda. E hoje é sobre a minha infância, sobre a época que eu usava aparelho. Então, se vocês usaram aparelho, eu tenho curiosidade de saber da minha época de usar aparelho, é só continuar assistindo o vídeo e vamos conferir. Talvez muita gente não saiba, mas eu usei aparelho por 6 anos. Eu usei aparelho lá pelos entre 6 anos ou 7 anos eu comecei a usar, até os meus 12, 13 anos, não lembro direito, mas foi por um longo tempo. E eu usei aparelho móvel. Eu tinha uma dentista que ela era argentina, eu sei que ela falava espanhol, assim. No início, porque eu e meu irmão precisamos usar aparelho, quando a gente começou a colocar o aparelho e tudo mais, foi mais ou menos na mesma época. E ele usou 1 ano antes de mim e terminou 1 ano antes, né? E aí eu usei 1 ano depois. Mas bem no início, a gente encontrava minha mãe, meu pai levava a gente. Eu não lembro direito, eu sei que a gente ia com a minha mãe pro centro de Porto Alegre e subia uma rua assim enorme, que era uma lomba, e pra ir no consultório dela. E aí depois na volta a gente comia churros. Sempre tinha churros da volta da dentista. E porque a gente passava na barriquinha de churros e era bem bom. Então tinha recompensa, né? Essas coisas. E assim, a gente usou aparelho móvel, tá? Eu e meu irmão usamos apenas aparelho móvel, porque essa nossa dentista, ela dizia que aparelho fixo estraga o esmalte dos dentes, que é necessário, que escovar os dentes demais estraga também o esmalte. Então ela não recomendava que comer qualquer coisa escovar os dentes, não. Que é pra comer aos poucos, pra comer e escovar os dentes não tantas vezes, né? Nas principais refeições apenas, ela disse. Então eu sempre segui essas regras. E eu e meu irmão, quando a gente era pequeno, a gente tinha mania de comer pasta de dente. Não é uma coisa muito legal, mas a gente gostava porque a minha mãe comprava aquelas pastinhas de dente de criança e tinha um gostinho bom, então a gente comia pasta de dente. E aí a gente acabou ficando com manchas. O meu irmão ficou com manchas no lado de dentro dos dentes, assim, né? Por dentro da boca. Então não aparece, mas eu acabei ficando com algumas manchas por fora. E às vezes pode parecer tártaro, mas não é. É manchas de pasta de dente mesmo, segundo essa dentista. Depois de um tempo, essa dentista, ela mudou o escritório dela pra casa dela. E ela tinha um husky. E era muito legal ir lá. Eu me lembro que nessa época eu acho que o meu irmão já estava parando de usar o aparelho, mas eu sempre apaixonada por cachorros, como contei pra vocês, apaixonada por bichos, né? Como eu contei pra vocês no vídeo da quinta passada, eu adorava ir lá pra ver o cachorro. Só que assim, tinha muita coisa legal nos aparelhos, assim, as pessoas normalmente ficavam curiosas pra saber como é que era, queriam colocar o teu aparelho e tal, obviamente que não dá, né, mas enfim, eu quando meu irmão começou a usar, eu queria botar na minha boca dele, como era móvel, né, tu tirava, eu às vezes tentava colocar, só que obviamente a dentição dele é diferente da minha, né, então não conseguia colocar, eu achava muito estranho, mas eu queria colocar, e aí eu precisei colocar mesmo, então quando eu coloquei, eu me arrependi porque fazer o molde de aparelho é muito ruim. Se vocês já botaram aparelho, vocês sabem o que eu tô falando, porque é horrível, 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 horrível. É uma massa que ela põe, é uma coisa assim em formato do tamanho dessa boca, né? Em formato com o céu da boca, por exemplo. E aí é uma massa que ela põe como se fosse uma... Sabe essas máscaras de rosto, assim? É como se fosse isso, só que é um pouco mais pastosa. E aí ela enfia aquilo assim na tua boca. E aí tu tá assim, né, na cadeira. E aquele negócio, e aí vai descendo aquela coisa pra garganta. E dá uma ânsia. É muito, muito horrível. Tu tem que ficar um tempo, porque ela tem que endurecer pra pegar um molde mesmo dos teus dentes.
Então essa era a pior parte de usar o aparelho, pior parte mesmo, porque era muito ruim. Mas também tinha uma coisinha que era tipo um chicletinho, assim, que tu colocava. Essa parte era tranquilo de fazer o molde, mas depois não. E tirar raio-x. Nossa, tirar raio-x é muito ruim. Porque eles põem, sabe aquela... quando tem o raio-x, tem aquelas placas, né, de coisa. Eles põem uma placa do tamanho de uma foto 3x4 dentro da boca. E aquilo machuca, assim. E é muito horrível. E daí passa aquela máquina, assim, e tu tem que ficar bem quietinha. Aí tu acha que uma criança fica quieta? Não, né? Então eu tinha que fazer milhões de vezes naquelas coisas. Então era muito ruim. Porque a dentista tinha que ver tudo mais, como é que tava os dentes, pra ela saber. Só que depois de um longo tempo, eu descobri, quando eu tirei o aparelho, a dentista falou pra gente, pra minha mãe, que talvez quando a gente estivesse mais velho, a gente tivesse que voltar a usar aparelho, porque a gente pegou bem a troca dos dentes. E no início foram bom, porque a gente já... Quando o dente nasceu, ele já nasceu no lugar certo. Só que eu tive alguns problemas. Teve um dente meu que... aqui embaixo, que ele não queria nascer nunca. Na verdade, o de cima ele não queria nascer, mas aí aqui embaixo também teve esse problema. Ele não queria nascer nunca. Caiu o dente e não nascia porque não tinha espaço pra ele nascer. Então eu fiquei um tempão banguela. E aí, hoje em dia, realmente eu teria que voltar a usar aparelho porque esse dente ficou torto. E esse aqui pra dentro. Então às vezes eu sorrio e aí parece que eu não tenho dente, mas eu tenho. Ele tá ali, só que ele tá pra dentro. Mas eu não tenho... Eu não vejo assim uma necessidade tão grande de botar aparelho por enquanto. Talvez, se surgir oportunidade, se tiver dinheiro pra isso, eu coloque, mas não é uma coisa que me faz uma falta tremenda, assim, que eu digo, nossa, eu preciso do aparelho. Só realmente, às vezes eu apareço e eu vou sorrir numa foto, daí sempre com esse sorriso espontâneo, assim, que eu tenho, de sorrisão, e aí parece que eu não tenho dente, mas tudo bem. Essa é a pior coisinha, assim, mas eu não ligo tanto. Quando eu era pequena, esses dentes da frente, eles eram, tipo, quase de lado, assim, eles não eram retos, sabe? Então eu realmente precisava muito usar aparelho. E aí, por ser móvel o aparelho, eu acabei perdendo ele algumas vezes. Eu sou uma pessoa meio desastrada, meio esquecida, meio... então, né? Mas assim, perder total só uma vez, tá? Na escola, eu ia de aparelho, obviamente, porque eu tinha que usar dia e noite, sempre um aparelho. E bem no início, eu usava dois, né? Era um pra cima e um pra baixo. Então, sempre que eu ia comer alguma coisa na escola, no intervalo e tal, eu tinha que comer e eu tinha que tirar o aparelho, porque não dá pra comer com o aparelho móvel, né? Então eu tirava e às vezes eu esquecia de levar a caixinha, ou então tava com preguiça de pegar a caixinha e tal. E aí eu acabava botando enrolado na minha blusa pra ninguém ver, daí eu levantava e caía toda a dentadura no chão ou coisa assim. Então às vezes, uma vez eu me lembro que eu tava na biblioteca e a gente tava vendo um filme, alguma coisa assim. E aí eu tirei pra comer pipoca. E quando eu levantei, eu esqueci completamente. Depois eu tive que sair correndo, assim. Daí eu achei lá no meio do tapete os aparelhos, por sorte. Mas, enfim, essa foi uma das vezes que eu me lembro de ter perdido. Eu me lembro também que teve uma vez que nós fomos no jogo do Grêmio. Eu nem lembro do jogo, assim, em si. Eu me lembro que eu olhava pra minha mãe e dizia que eu não conseguia ver nada. E daí eu perguntava, como é que eu vou saber quando é que fez gol? Daí a minha mãe disse... quando todo mundo pular e tal, é porque fez gol. Daí eu olhei a geral, assim, eu digo... então, tô sempre fazendo gol, né? Porque eles nunca param de pular. Mas enfim, voltando ao aparelho... eu fui comer, obviamente, né? Novamente no jogo e tal, a gente come. E eu botei o meu aparelho em algum lugar, que ele caiu de alguma maneira. E nós começamos a procurar o dito do aparelho, depois que eu me liguei, cadê meu aparelho? E eu tirei o aparelho e botei em algum lugar e depois não achava mais e comecei a procurar. E aí as pessoas me ajudando a procurar e olhando, e aí em vez de ver o jogo, procurando meu aparelho. E aí era um dia meio nublado, tava meio chuviscando assim. E o cara da nossa frente ou de trás da gente, não lembro, tava com guarda-chuva, que naquela época ainda podia levar guarda-chuva pro estádio. E o guarda-chuva tava meio aberto, assim, tipo, ele tava fechado, mas sabe quando fica abertinho, assim? Que não enrolou a cordinha? E caiu meu aparelho ali dentro. Aí ele me ajudou, ele encontrou e me avisou. E aí
eu encontrei o aparelho e botei de volta na boca e tava tudo resolvido e não perdi. E aí a última vez que eu me lembro de histórias que eu perdi o aparelho, eu peguei o aparelho novinho, porque como eu era criança ainda, né, conforme eu ia crescendo eu tinha que trocar o aparelho e tal, porque eu ia aumentando na minha boca e eu tinha que aumentar o aparelho. Então eu tinha acabado de trocar o aparelho, né, fazer toda aquela função de fazer o novo aparelho. E eu peguei, tipo, na quinta-feira o aparelho na dentista. E aí a gente foi pro camping na sexta. E no sábado eu tava com a minha prima na lagoa, conversando e rindo. E daqui a pouco eu tava rindo, e caiu o aparelho da minha boca, porque ele ainda tava um pouco grande. E caiu no meio da lagoa e eu nunca mais achei. E aí eu tive que fazer um novo e a minha mãe teve que pagar um novo aparelho. Bem legal. Daí a minha mãe nunca mais deixou eu ir na lagoa com o aparelho. Ainda bem, né? E aí hoje em dia eu uso a plaquinha porque eu tenho bruxismo, né? Se vocês não sabem o que é bruxismo, quando a pessoa tá muito tensa, ela arranja os dentes um no outro de noite, ou então ela aperta os dentes, aperta a mandíbula, e aí aqui dói muito, é muito ruim. E essa plaquinha ela evita que faça o atrito e ela encaixa direitinho os dentes. Então, às vezes quando eu tô muito ansiosa ainda eu pressiono bastante a minha boca, mas eu não ranjo mais por causa da plaquinha, então eu diminuo drasticamente o meu bruxismo. E eu tenho que usar ela, e ainda bem que ela faz o molde uma vez só, agora que é grande, né, que eu já sou grande, não cresço mais. Aí tu faz o molde só uma vez na vida, e aí só se tu quebrar a plaquinha ou tiver que restaurar a plaquinha ou coisa assim, aí tu vai fazer de novo, mas se não, o molde é igual ao do aparelho e é muito ruim de fazer. Então é isso, essa é a minha história com o aparelho, com plaquinhas e com moldes de aparelho. E eu queria saber de vocês se vocês já usaram aparelho, se vocês sofreram muito, se vocês ainda têm cicatrizes na boca de vocês, porque eu ainda tenho cicatriz na minha boca. Na parte de baixo, assim, dos meus dentes, na gengiva da parte de baixo por dentro, eu ainda sinto a voltinha que o aparelho ficava ali. E já faz muito tempo que eu deixei de usar aparelho, né? E a plaquinha essa aqui do bruxismo, ela é só pra cima, ela nem chega a pegar embaixo. Então, me contem aí se vocês ainda sentem também essas coisas. Me contem se vocês usaram aparelho, se não usaram, se querem usar, se preferem móvel ou fixo, se vocês puderam testar os dois. E, enfim, me contem essas histórias com o aparelho. Nosso Instagram é AlineYMarcos, nossa página no Facebook é Operação Casamento. E espero que vocês tenham gostado desse Veda, tá acabando, mas foi totalmente feito de coração. E é isso, um beijão, fiquem com Deus e até amanhã!